Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal TI na Mochila com outro One on One. E o convidado de hoje é alguém especial, com grande prazer que recebemos Marcos Barros, ele que é um líder de destaque na área de tecnologia e negócios. Marcos, ou Marcão, como eu costumo chamar, é um empresário com quase 2 décadas de experiência na área de TI, já tendo ocupado cargos de diretoria e head de TI de grandes empresas. E ele tem nada menos do que um MBA pela Universidade de São Paulo, sim, a USP. Ou seja, estamos falando com um high profile, possivelmente o mais alto que eu já entrevistei até agora, certo? E ele tem uma habilidade muito grande em alavancar a tecnologia, fazer transformação digital. Esse termo que está tão comum hoje, é tão cotidiano nas empresas, isso faz parte do dia a dia do Marcão. E hoje ele está aqui para compartilhar um pouco da experiência dele, dos insights, da visão dele na área de TI. Então, muito obrigado por vir e seja bem-vindo, Marcos Barros. Marcão. Opa, obrigado, Stefan. É legal, né, ouvir você falando assim. A gente acha que a gente fez tão pouco na vida e acho até que tem, talvez, os certos exageros, mas ainda assim fico super grato aí por toda a história. É muito legal relembrar tudo isso aí, toda a nossa trajetória. Fico grato também pelo convite, por estar aqui contigo hoje, para a gente poder bater esse papo, compartilhar um pouco de conhecimento. Eu acho que é sempre bom a gente poder compartilhar a nossa história, não para falar da nossa história, mas para que, de fato, outros possam se inspirar, possam extrair algo que a gente traz de positivo para suas carreiras, para suas vidas e seguir em frente. Não, vou te confessar um negócio, Marcão, isso nem tá no script, cara. Eu acho que minha carreira é uma carreira de sucesso relativo. Eu tô trabalhando para fora, já tô resolvido financeiramente, não tô rico, mas tô tranquilo. Mas sempre quando eu penso que minha carreira tá boa, eu olho pra tu e falo, não tá boa não. Você tá, tipo, anos-luz, cara. E isso é muito legal, porque, na verdade, eu vejo a sua carreira também como uma referência para mim. A gente está sempre observando o que tem de bom nos outros e vendo como a gente pode trazer isso para a nossa também. Acho que ninguém tem a vida perfeita, não se pode ter tudo na vida, e a gente vai pegando ali um pouquinho de bom de cada um pouquinho de inspiração de cada um. Então, acho que você, de fato, tem uma carreira super de sucesso e eu também me espelho muito aí na sua carreira também para construir a minha. Pô, obrigado, cara. Não, já aproveitando esse gancho aí, carreira, Marcão, ó, sua carreira tem uma trajetória bem legal. Você saiu lá da parte operacional, passou por diversas áreas de TI. Muita gente, aliás, quando fala TI, a primeira coisa que vem à cabeça é programação. Já o Marcão, ele é da área de redes, né? Originalmente, área de redes. Então, conta um pouco da sua trajetória. Como você foi parar na TI? Por que você escolheu a redes ao invés, por exemplo, da própria programação? E como que foi essa passagem entre o operacional e o mais estratégico, né? A liderança, a gestão, diretoria e eventualmente um C-level, né? Que é o que você busca. Legal. Bom, como que eu decidi ir parar na TI? Antes de qualquer coisa, é algo que eu sempre quis a minha vida toda, né? Então, desde muito pequeno, desde ali criancinha, quando vi o primeiro computador na minha frente, eu falei, nossa, isso aqui é diferente, isso é legal e eu quero trabalhar com isso, né? Eu não sabia exatamente o que era trabalhar com computador, mas eu já sabia que era com aquilo que eu queria trabalhar. Eu fui me desenvolvendo ali, já desde ainda antes de chegar numa fase de faculdade, estudando montagem e manutenção de computadores, eletrônica, e tudo isso vai contribuindo, embora não seja de fato um curso de informática. Fiz os cursos básicos de informática naquela época, né? Lá nos anos 90, eu fiz o curso de Excel e falei, nossa, agora eu sei tudo sobre tecnologia. É muito legal, mas aos poucos a gente vai entendendo como esse universo é muito grande, vai descobrindo coisas novas. O meu primeiro trabalho, ele foi na área de redes, foi mais o acaso. Eu estava buscando um trabalho na área de tecnologia, poderia ser na área de programação, que eu gostava muito, ou na área de infraestrutura, que eu também gostava, e como a primeira oportunidade ela apareceu dentro da área de redes, eu deixei também um pouco da vida me levar. Então tem sim um planejamento, uma vontade de trabalhar com isso, mas também, eu acho, uma questão de entender o momento. Eu estava vendo as oportunidades na área de infraestrutura aparecerem na minha frente, a minha rede de contatos foi crescendo nessa área, eu comecei a fazer faculdade nessa área, lá ela se ampliou ainda mais,
e aí isso foi me direcionando cada vez mais para a área de infraestrutura. Mas ainda assim, dentro da área de tecnologia, muito envolvimento com o time de desenvolvimento, né? E então, procurando ampliar os conhecimentos, né? Dar mais amplitude, para de fato poder crescer na carreira, absorvendo outros tipos de desafio também. Como você vê a evolução do mercado de TI? Tipo, de quando você começou para hoje? Hoje que a gente está na era aí das inteligências artificiais. Mudou muito? Vai continuar mudando? Como que você avalia tudo isso? Sim, isso é uma pergunta bem interessante, né? A gente não sabe muito do futuro, mas tem algumas coisas que a gente já consegue prever, né? Que sim, vai continuar evoluindo bastante. Então, com 20 anos de carreira, né? Eu me lembro ainda até antes da minha carreira começar, as pessoas com quem eu me relacionava ali, quando eu ainda estava decidindo para onde eu ia, que as pessoas que trabalhavam na área de tecnologia nos anos 90 eram pessoas que os profissionais realmente competentes eram aqueles que tinham muita experiência, não tinha muito outro caminho. Você tinha que encarar um problema, resolver o problema e se desenvolver resolvendo aqueles problemas. Então, os mais gabaritados eram obrigatoriamente os mais experientes. Depois, a gente começou a ver, veio o boom ali de fato de internet e sistemas de buscas, e com isso começou a se desenvolver melhor o profissional que tem uma capacidade maior de buscar, de encontrar informação, até mais do que o mais experiente. Claro que a experiência conta muito, né? Mas você saber pesquisar se tornou algo mais relevante. E com o tempo, você consegue se desenvolver de maneira mais rápida e ultrapassar ali, vamos dizer assim, aqueles mais experientes, desenvolvendo essa habilidade. Depois veio as redes sociais. E aí entra, além da questão de buscar, como você se relaciona, né, com o mercado, utilizando essas redes. Então, muita gente conseguiu crescer. A gente sabe que, né, talvez a gente fale um pouco mais disso mais para frente, dos soft skills, dos hard skills. E um soft skill é como você se relaciona nas redes sociais. Você, por exemplo, é uma pessoa que faz isso muito bem. É uma das coisas que eu utilizo, né, a sua trajetória como referência para desenvolver a minha também. E agora a gente tem a chegada da inteligência artificial. Quem souber utilizar melhor a inteligência artificial, quem saber fazer as perguntas mais adequadas para o prompt, vai conseguir extrair um resultado melhor. E eu não sei o que vai acontecer lá na frente, mas eu tenho certeza que vai acontecer alguma outra coisa. Todo mundo vai ter que se direcionar para isso. A tecnologia ela se desenvolve cada vez mais rápido, então às vezes é até um pouco difícil a gente dizer o que poderia ser mais interessante que a inteligência artificial, que em tão pouco tempo poderia substituir. Talvez a própria inteligência artificial vai nos dizer isso em pouco tempo, porque ela vai fazer com que tudo evolua de maneira tão rápida que a próxima tecnologia já apareça de maneira rápida também. São revoluções, né? E aí, pegando o que você falou, dá para concluir que você não acredita que a inteligência artificial vai tomar o posto dos humanos, senão que os humanos que usam a inteligência artificial como sua assistente vão tomar o posto dos outros, né? Assim como quem usou o buscador melhor, ganhou. Quem usou a rede social melhor, ganhou. E agora quem usar o ChatGPT ou outras tecnologias melhor vai estar no topo, né? Seria isso. Exatamente. Eu não sei se a palavra é exatamente ganhar, mas sim, vai se desenvolver mais, né, nessa área de tecnologia, aquele que conseguir utilizar melhor as tecnologias que estão aí no topo do que conseguem entregar em termos de conhecimento. Qual é o estilo de liderança que você tem, que você gosta mais? Alguém que te inspirou? Como é que você leva isso? Legal. Cara, eu tive vários líderes inspiradores na minha vida, todos eles com características muito diferentes, e eu sempre procurei extrair o que tem de melhor em cada um deles e tentar trazer isso para mim. É claro que cada um tem a sua personalidade, então a gente não consegue trazer integralmente,
mas a gente consegue aproveitar um pouquinho daquilo dentro da nossa formação. O meu estilo de liderança é uma liderança que procura estar próxima das pessoas. Então, assim como a gente tem pessoas que nos inspiraram, a gente precisa inspirar o nosso time também. E é difícil fazer isso, porque você tem que ter uma quantidade grande de características para se tornar uma pessoa inspiradora, mas eu acho que uma delas é estar próximo. Então, é próximo entendendo, né, deixando claro ali quais são os objetivos da empresa, da área, e como que o seu time, né, as suas pessoas, a sua equipe podem contribuir para alcançar esses objetivos, fazer com que elas se tornem parte dessa missão mesmo, se sintam bastante incluídas mesmo nos desafios. E aí, sem fazer microgerenciamento, mas deixando muito claro o que precisa ser feito e acompanhando, né, essas entregas, mas mais do que isso, estar ali no dia a dia, perguntando como é que está, sentindo como o time está, psicologicamente. Às vezes você tem a pessoa ali mais capacitada tecnicamente, profissionalmente, para atender aquela demanda no prazo que você precisa, com a qualidade que você precisa, mas essa pessoa, naquele momento, naquele período, ela está passando por um problema pessoal, precisa dar um pouco mais de foco em alguma outra coisa, e você tem que sentir isso, e é nessa conversa próxima que você vai percebendo isso, e eventualmente colocando para uma segunda pessoa que também tem as mesmas capacidades, mesmo que você tenha até que se envolver mais e colocar um pouco mais a mão na massa, mas no final trabalhando como time para que a entrega aconteça. Então eu gosto muito desse, métricas, meta, objetivo, execução, acompanhamento, mas é também pessoas, entendimento, proximidade, e aí quando você junta tudo isso, eu acho que os resultados aí para as pessoas e para a companhia é o melhor possível. Eu concordo muito. Concordo absolutamente. Esse negócio de estar próximo faz uma diferença. Teve uma empresa que eu trabalhei, dá vontade de falar o nome, né? Mas quem trabalhou comigo nessa empresa e estiver vendo o vídeo vai saber, eu não vou falar. Tinha um gerente lá que eu falava que o cara era um abajur. Porque ele só ficava no canto dele, na sala dele, com ar-condicionado. Tipo, nunca conversava com ninguém. A gente se perguntava, porra, pra que tem esse gerente? Sério. Tipo, se tirasse ele, não mudava nada. Sabe? Então, e quando a gente precisava de um suporte, a gente tinha que resolver por nós mesmos. Tinha algum problema contrário, a gente tinha que ir lá, ele não representava. Então, eu assino embaixo isso que você falou. Tá próximo, realmente. É um negócio inspirador. Muitas vezes eu vejo que as empresas promovem um bom técnico a gestor. E aí acontece o quê? Eles perdem um excelente técnico e ganham um péssimo gestor. Porque o cara é bom em fazer as tarefas operacionais, mas não é muito bom em lidar com pessoas, né? Falta essa proximidade às vezes, né? Acho que isso é uma falha comum das empresas. Sim, e é uma complexidade também, não é só uma falha, né? Porque você tem um profissional muito bom que quer crescer na carreira e muitas vezes não tem perfil, e você pode deixar essa pessoa aborrecida, né, e descontente, fica aí onde você está, porque aí você está bem, e a pessoa quer crescer, né? Então tem um pouco do desejo da pessoa também. Então como é que você baliza os skills dela com os desejos dela? Né? Tem aquela questão do desenvolvimento, do plano de desenvolvimento, olha, você tem que trabalhar isso, trabalhar aquilo, e você fica 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, chega uma hora que qualquer coisa que você disser para essa pessoa, ela vai entender que você está ali só cozinhando, né? Quando de fato existe talvez uma dificuldade de desenvolver aquele skill em específico, e é uma pessoa super competente, que faz todo o resto muito bem. Então, não é só a falta de capacidade das empresas, mas é também a complexidade do assunto em determinadas situações. Eu costumo falar que lidar com máquinas é muito mais fácil que lidar com pessoas. Partindo para uma próxima pergunta, mudando um pouco a direção. Hoje você trabalha home office 100% ou você tem que ir na empresa presencial? Como funciona? Atualmente eu trabalho em modelo home office 100%. Eu como empreendedor hoje
Eu tenho meus clientes, eventualmente eu visito algum cliente, mas a maior parte do meu trabalho eu desenvolvo em casa. E o que o home office mudou para você? Qual a diferença entre ter que ir presencial e poder ficar 100% do tempo na sua casa ou onde você quiser, se você quiser viajar, enfim. O que mudou na sua vida? Cara, muda tudo. Eu não tenho a flexibilidade atualmente de viajar, você que também é pai, assim como eu, a gente tem as tais, o período escolar que a gente precisa cumprir, então a gente restringe um pouco a janela e muitas vezes nessa janela a gente tem as nossas próprias restrições devido a um projeto de entrega, então tem que estar sempre conciliando isso, né? Então eu não sou um nômade digital, mas ao mesmo tempo trabalhar em casa muda tudo, muda tudo. Acho que o primeiro impacto, né, é o impacto que eu gostaria e não o que é de fato, porque depois a gente viveu um período de pandemia, depois as empresas foram aos poucos voltando, e hoje a gente já está numa realidade aí de um volume de pessoas trabalhando no modo presencial enorme, e eu acho que quando uma empresa manda os funcionários irem até o escritório, né, até algum local, sem a necessidade realmente daquela pessoa estar ali, ela sendo uma pessoa que poderia realizar o seu trabalho na sua casa, você está fazendo com que as pessoas que realmente têm que estar lá enfrentem mais trânsito e muito mais estresse no dia a dia. Então, quando você traz as pessoas, coloca as pessoas que podem realizar um trabalho no home office, você está contribuindo para a sociedade como um todo, para as pessoas que você está deixando em home office e para todas as outras que têm que ir para o presencial e que não tem jeito, né? Um médico, um dentista, um motorista de ônibus, não tem jeito, eles têm que estar presencialmente, mas muitos outros poderiam desenvolver isso remotamente. Então, a primeira coisa para mim é o impacto que tem sobre os outros e não sobre nós mesmos. Agora, na minha vida, tem primeiro a questão do tempo, então eu faço muito mais coisa no decorrer do dia. O trabalho, o tempo em que eu estaria no trânsito, normalmente eu estou trabalhando, se não estou trabalhando, estou fazendo alguma coisa produtiva. Mas não é só questão do tempo. Tem uma coisa que para mim pega muito, que eu acho que é o principal. Cara, trânsito, ele tem o estresse que a gente percebe, né? Mas tem o estresse que a gente não percebe, a gente só vê isso quando a gente está de fato num home office não pandêmico, né? Que cara, eu estou o tempo inteiro produzindo, trabalhando, fazendo outras coisas produtivas no tempo que eu estaria no trânsito, e aí, sei lá, eu já estou ali há 12 horas, 13 horas, juntando o horário de trabalho, mais esse tempo produzindo outras coisas, comparando com as mesmas 13 horas de trabalho mais trânsito, e depois você chega em casa do trânsito, você não quer mais nada, você quer a sua cama, você quer descansar. E se você ficar produzindo 12, 13 horas com outras coisas, você tem energia para mais 14, 15, 16 tranquilo. Então, o trânsito, ele desgasta e a gente nem percebe. Não, você tocou num ponto que eu nunca tinha parado pra pensar. Vou até fazer um corte disso. Isso daí vai ser um short do YouTube. Que é esse lance do... o mal que você faz pro restante da sociedade que realmente precisa de estar no presencial. Esse ponto eu nunca tinha parado pra pensar. Porque assim, é óbvio que você vai estar frustrando a pessoa que pode fazer home office, mandando ela ir pro escritório. Aquela sensação, tem que ir até o escritório só para ligar o computador que eu poderia ligar em casa. Mas, de fato, você está complicando a vida de muitas pessoas, né? O que você falaria para os jovens que estão assistindo esse vídeo, querem entrar na área de TI, ou seja, estão começando, de repente, como estágio, e querem chegar na cadeira mais altas? Acredito que a grande maioria vai ficar na parte operacional. Isso é normal, é a pirâmide, né? Tem 90 vagas de programador, uma de diretor. Mas tem esse cara que tá vendo o vídeo e quer ocupar essa cadeira de diretor. Quer fazer a trajetória que nem a sua. Começa a te seguir no LinkedIn. Fala, porra, eu vi esse vídeo, o Marcão me inspirou, ele vai ser o meu guru. Então, que conselho você dá para esse jovem que tá vendo o vídeo e que quer ter uma carreira parecida com a sua? Legal. Eu não sei se a minha carreira é exatamente a melhor referência para isso, mas eu nunca pensei eu quero estar, né, lá no topo, liderando
toda uma área de tecnologia, eu sempre pensei muito no próximo passo. Então, comecei a minha carreira como estagiário, falei, poxa, eu quero ser um técnico um dia. Então, eu me desenvolvi para isso. Quando eu virei um técnico, falei, agora eu quero ser um analista. E aí eu me tornei um analista júnior, falei, agora eu quero ser um analista pleno. Então, sempre fui pensando no próximo passo, né? E chegou um momento, quando eu atingi o cargo de gerente, falei, acho que isso aqui é suficiente. Para mim, eu não quero mais do que isso, porque o cargo de liderança, ele, se bem executado, na minha opinião, ele consome muito da gente, e cada um tem o seu limite. E eu tinha entendido que eu tinha chego num limite que era o limiar ali entre a minha vida pessoal e a minha vida profissional. Mas depois de vários anos, eu tive uma carreira inicialmente meteórica, então até com 25 anos eu me tornei gerente, e depois eu fiquei vários anos como gerente até atingir um outro cargo. Então foi depois de muito tempo que eu me senti muito tranquilo para dar um outro passo na carreira, e aí eu falei, agora eu acho que é o momento de fazer isso, então vamos absorver aí desafios maiores. No decorrer da minha vida, eu fui vendo que eu tinha cada vez mais capacidade de lidar com pessoas. Eu fui me tornando uma pessoa melhor com pessoas do que com computadores. Então, eu senti essa necessidade de transição, porque eu consegui eu senti que estava me desenvolvendo bem nesse fator de gestão. E tem pessoas que vão se desenvolver cada vez mais na parte técnica e tem espaço para isso também. E aí, quando a gente fala de gestor, o que são várias características, a gente já falou aqui, a gente tem que inspirar, a gente tem que estar próximo, mas tem que ser resiliente, tem que ser cascudo. Você tem que aguentar porrada, né, para se tornar um gestor, porque você vai lidar com muitas situações, com muitas pessoas que normalmente você não lida trabalhando de maneira mais técnica, e você tem que estar sempre se reinventando, tem que estar respirando para dar o próximo passo. E eu senti que eu estava conseguindo fazer isso muito bem, e foi por isso que eu resolvi dar outros passos em relação à gestão. Então, a dica que eu posso dar é um passo de cada vez. Eu não mirei lá na frente, não mirei lá em cima, eu mirei um passo de cada vez. Você pode mirar lá em cima, mas pensando um passo de cada vez, e tem que saber lidar com pessoas, tem que ser resiliente, tem que ser forte. Eu acho que isso é uma composição que funciona muito. E tem um ponto importante também, que eu acho legal, porque tem pessoas que são muito desorganizadas. Isso é um soft hard skill, é um medium skill, vamos dizer assim, criei esse termo agora, que assim, você tem dificuldade de organizar suas próprias atividades. Uma vez que você é gestor, você vai estar olhando para as atividades de várias outras pessoas, 5, 20, 50, 80, 200 pessoas. Como é que você vai organizar as atividades de outras pessoas se você não consegue organizar as suas próprias atividades? Então, assim, um hard skill, um medium skill que é importante ir trabalhando desde o começo, na minha visão, é organização de tempo, organização de atividades, porque isso vai ser importante para você agora e vai ser importante lá na frente também. Isso que você falou de saber se organizar me fez até lembrar um vídeo que tem famoso de um... Eu não sei o nome das patentes da Marinha, mas é um cara da mais alta patente da Marinha Americana, que ele vai dar uma palestra e ele começa falando da importância de você organizar a sua cama quando você acorda. Que vai exatamente nesse ponto. Tipo, você não consegue organizar uma coisa básica. A primeira tarefa do seu dia você não consegue cumprir. Como você vai conseguir fazer que todo o seu pelotão cumpra N tarefas num prazo e tarefas importantes se você mesmo não consegue cumprir uma mínima? Então isso é... Exatamente. Aí, quando você atinge esses cargos, assim, tem que lidar com muitas vidas, muitas pessoas. Eu já tive uma experiência um pouco parecida, para mim foi muito desgastante, eu abri mão, voltei para parte operacional. Mas eu consigo imaginar, consigo ter uma certa empatia, imaginar o turbilhão que deve ser, o furacão que deve ser lidar com... Cada pessoa é uma história de vida diferente, né? Então são 200 problemas que tem que resolver. E como você consegue, no meio disso, ter um equilíbrio com a vida pessoal?
Como você consegue separar as coisas? Como você consegue depois de pegar, apanhar tanto que você falou, tem que saber apanhar, né? Tem que saber levar porrada. Como você não leva isso para sua casa e não briga com a sua esposa, com seus filhos e, enfim, como você consegue manter o equilíbrio e separar as coisas? Perfeito. Bom, primeira coisa eu não sei explicar muito bem como isso acontece, porque isso para mim foi muito natural. Mas eu nunca levei problema do trabalho para casa. Então, os problemas do trabalho sempre ficaram no trabalho e para mim isso sempre aconteceu. Então, o que eu devo fazer para não levar os problemas para casa? Eu não sei te dizer. Isso sempre foi uma realidade para mim. Eu sempre consegui fazer. Mas uma coisa que a gente pode dizer isso realmente é necessário. E o segundo é a palavra. Eu acho que no final, eu adoro dizer isso, eu acho que todas as vezes que eu tenho oportunidade de compartilhar conhecimento com alguém, eu falo disso. Eu acho que no final das contas, o que todo mundo quer na vida é ser feliz. E eu acho que tem uma chave para isso. Tem uma. Além do amor, né, da fé, que eu acho que são coisas importantes, mas assim, do ponto de vista prático, equilíbrio. Para você ser feliz, você precisa de equilíbrio. Essa é a chave. Então, isso eu tenho que trazer para todos os lugares da minha vida. Na minha vida pessoal e na vida profissional. E entre elas também. E dentro do trabalho, como que a gente consegue equilíbrio? Justamente com o que a gente estava falando agora há pouco. Com uma boa organização e uma boa gestão de tempo. Não adianta você lotar a sua agenda de reuniões, sendo que você não vai fazer só reuniões. Você tem que executar coisas, a gente tem que fazer trabalhos analíticos, tem um monte de outras tarefas que aparecem no nosso dia, e você já tem que, quando você está organizando a sua agenda, o seu tempo no futuro, você já tem que considerar que essas coisas vão acontecer. Então, sempre separei, eu preciso fazer uma análise, eu vou colocar na minha agenda que eu preciso de um tempo para fazer aquela análise. Eu vou fazer uma reunião, vai entrar ali na reunião como todo mundo faz. Eu vou executar um trabalho, vou separar um tempo para executar aquele trabalho. Alguns imprevistos acontecem, a gente faz pequenos ajustes, mas eu estou sempre já com o meu tempo planejado em longa distância, assim, e isso permite que eu consiga priorizar as coisas da melhor maneira, e mesmo trabalhando pesado durante, né, o tempo que estou trabalhando ali, de maneira intensa e produtiva, normalmente eu consigo não estender o tempo, ou não, talvez não estender muito, né, e ter o tempo aí com a minha família. Então, assim, mesmo sendo um dia super corrido, cheio de coisas, né, eu tenho um tempo ali para ir para academia, para ler um livro, para ler notícias, para brincar com os meus filhos, para ajudar na casa. Eu acho que passa um pouco disso, essa questão do home office. Você não está ali no trânsito, você está resolvendo outras coisas, mas ao mesmo tempo dessa gestão do seu próprio tempo. Chegando aí na última parte dessa conversa, gostaria de saber que livros, recursos, pode ser um canal no YouTube, uma série, não sei, ou pessoas, o que você gostaria de compartilhar com quem está vendo, que você acredita que seja um conteúdo útil para ter esse conhecimento, essa liderança que você tem, para adquirir esse know-how? Legal. Cara, acho que os livros que mais me inspiraram são bem antigos. O Monge Executivo, acho que ajuda muito na questão da resiliência, no respeito às outras pessoas e no desenvolvimento do papel da liderança como um todo. E tem um outro livro hoje, né, eu atuo muito com... A maior parte da minha carreira dentro da área de tecnologia foi no mercado de varejo e e-commerce, e um livro que me trouxe muitos insights de empreendedorismo e deste mercado, associado também com tecnologia, foi A Loja de Tudo, que é um livro da biografia do Jeff Bezos. Então, muito sobre o mercado, sobre o empreendedorismo, eu aprendi lendo esse livro. Eu também tive por um bom tempo, eu sempre quis me manter atualizado sobre notícias da área de tecnologia, e
eu não sabia muito bem onde procurar essas informações. Eu levei um tempo para encontrar os canais com os quais eu me identificava para me manter atualizado. E eu acho que é fundamental para nós de tecnologia, líderes e não líderes, estarmos atualizados com o que está acontecendo no mercado. Esses canais não são extremamente técnicos, eles são realmente de mercado, mas inclusive para quem é técnico é importante saber o que está acontecendo ali. Eu gosto muito do IT Forum para o Brasil, onde ele está sempre trazendo novidades do que está acontecendo em tecnologia. Estou um pouco cansado do volume de notícias sobre inteligência artificial nele, mas tudo bem. Eu dou uma passada rápida ali por esses temas e aproveito os outros detalhes. O Fórum E-Commerce, para quem trabalha no mercado de e-commerce, também é super importante, e ele também traz vários insights de tecnologia, a maior parte deles aplicados ao varejo, ao e-commerce, mas até eventualmente para coisas mais abrangentes. E eu gosto bastante, aí para uma visão mais global do que está acontecendo realmente no mundo, o TechCrunch. Ele é bem variado, ele tem coisas mais técnicas, coisas mais de mercado, de negócio. Então estou sempre de olho, principalmente nesses 3 canais, para me manter atualizado. Não, beleza, vou deixar o link deles na descrição do vídeo aqui embaixo. E, bom, perguntas relacionadas à área de TI e liderança eram essas. E aí eu gosto sempre de fechar as entrevistas, conversa, com uma pergunta aleatória, só para dar uma descontraída, né? E aí, assim, eu te conhecendo já há bastante tempo, eu sei que você é um amante do rock, certo? Sim. E, se eu não tô enganado, Whitesnake é sua banda favorita? Ou uma das? Beleza. Uma das, tá lá no top 5. É que, assim, tem uma banda que pra mim ela não vale, né? Que é o Beatles. Beatles não vale falar que Beatles é sua banda favorita. Então é Whitesnake. Não, boa. Até entendo por quê. Você nem queria falar o Pelé, né? Pelé é de outro planeta. Exatamente. Tá. E, aliás, falando no Pelé, você também é um amante do futebol, né, cara? Sim, gosto bastante de futebol. Então, a minha pergunta aleatória seria: o que é mais difícil pra você? Sendo um amante do rock, ter ganhado a vida durante um tempo tocando sertanejo, ou ter que assistir um jogo completo do Santos na fase atual? Cara, com certeza assistir um jogo do Santos na fase atual é bem dolorido, porque é só tristeza, né? Não tem jeito. Estamos até no momento aí de se recuperar, mas é realmente triste. Eu sou um amante do rock, mas eu sou eclético também. A minha preferência é o rock, mas eu gosto muito de outros estilos, inclusive gosto também do sertanejo. Gostava bastante de tocar nas casas de show. Pensei que era só pelo dinheiro. Não, era bem divertido. Talvez não tanto pela música, que é uma música que eu gosto também, mas assim, não é uma música que eu acho incrível, mas pelo clima do ambiente, né? O público que ouve o sertanejo, que é quase todo mundo, está sempre interagindo, dançando, curtindo, vibrando. Eu acho que o público eu já toquei muito tempo rock também. É muito gostoso, ele é muito mais desafiador, né? Então você fala, nossa, consegui fazer tudo isso aqui, que legal, tá, aprendi e vim aqui no show e a gente mandou bem aqui. Mas o público do rock ele é mais chato, ele fica analisando o que você está fazendo, se está errando, se está acertando. E o público do sertanejo não, ele quer curtir, ele quer dançar, ele quer cantar junto. Então essa vibe eu acho que ela era bem mais divertida até do que no próprio rock. Não, legal, concordo com você, assina embaixo, cara. Minha despedida de solteiro, eu fui lá no Villa Country. Porra, foi uma das melhores noites da minha vida, cara. E olha que eu nem gosto de sertanejo. A vibe é outra, realmente a animação do pessoal é outra vibe. Marcão, chegando aqui então no final, queria abrir o microfone para você, deixar os últimos recados, ter alguma consideração, algo a falar, ou de repente deixar suas redes sociais, onde as pessoas podem te encontrar, quiser compartilhar o LinkedIn, enfim, o microfone é seu. Legal, vou deixar depois contigo. Bom, você já tem o link do meu LinkedIn, então compartilha aí com a galera o link. Cara, eu quero só agradecer mesmo aí a oportunidade de
poder bater esse papo aqui contigo, Stefan, assim, de novo, né, falando que a gente falou ali no começo, é muito legal a gente poder compartilhar o conhecimento, mas é legal fazer isso também, porque, né, somos amigos, a gente já se conhece há tanto tempo, é legal também estar te revendo aí, eu acompanho a sua trajetória, sou super fã da sua trajetória, então poder fazer parte disso, poder estar nesse papo aqui também é super gratificante. É legal estar aqui, né, compartilhando, estar num vídeo, a gente vai colocar aí para as redes, mas mais legal ainda é poder aí rever quem fez parte da nossa história, faz parte da nossa história. Eu acho que todo mundo adora isso e é mais um momento que a gente tem para fazer isso, cara. Obrigadão pelo nosso papo aí, pelo nosso tempo. Pô, muito obrigado pelas palavras, Marcão. Se eu fosse um pouquinho mais branco, com certeza eu estaria vermelho agora. Mas sou moreninho, não fico vermelho não. Mas, enfim, muito obrigado pela sua colaboração. Acho que foi uma entrevista, um bate-papo maravilhoso e até a próxima. Opa, legal. Vamos nos falando. Um abração. Um Até a abraço. próxima.